Olá, se você tá me vendo, é porque você tá nas redes sociais do Alfredo Gaspar. E eu falei tanto nele que ele me convidou para tomar café da manhã com ele. E claro, você vai comigo. Bom dia! Tudo bom? Tudo certo e com você? Satisfação, viu, lhe receber aqui. Pois é, um prazer lhe conhecer. Vamos de cotovelinho? Se você não tivesse aqui agora comigo conversando, o que é que você queria ter feito quando era criança? Qual outra profissão você queria ter seguido? Meu pai me influenciou muito para ir para o direito, mas eu também sou apaixonado pela medicina. E você acha que você seria médico? Acho que sim, acho que eu seria um bom médico. Eu sou um daqueles médicos do Google, eu conheço muita coisa pesquisando. Sim. Olha aí, eu tá gosto vendo? de ver muito filme relacionado, série. Qual é o seu filme preferido? Olha, quando eu era criança, eu gostava muito do Batman. Sério, eu ia perguntar agora qual era o seu super-herói preferido. Engraçado que eu acho que você tem uma semelhançazinha com o Batman, assim. Defensor da Justiça e tal. E cresci vendo muito faroeste. Então gostava do John Wayne, era para mim o personagem principal. Foi o que mais me marcou durante a minha infância e adolescência. Qual é a melhor memória que você tem da sua infância? Olha, meu pai e a minha mãe sempre foram muito presentes na minha vida. Então a minha infância foi estar perto deles. Eles me propiciaram momentos maravilhosos em família. Você tem um livro, uma música que te marcou, alguma coisa assim importante? Tinha uma música que sempre tocava, que nem, a letra não tem muito a ver, mas ela se chamava Janela Lateral. Era Cavaleiro Marginal. Era uma música que eu gostava. E aquela música me tocou e eu gravava aquela música e gostava de ouvir. Depois eu gostava de várias músicas, dependia, eu não sou de decorar a letra, nem sou de cantar, mas eu gosto de ouvir. Eu queria saber como foi que você fez para conquistar a Adriana na sua época, né? Porque não tinha essas coisas, não sei se você é um cara que dança, que tem um... Pronto, 1986, eu ainda muito jovem, ela também. E eu olhei assim e digo, poxa, que moça bonita. E aí ela quis subir em determinado local lá e eu estava justamente impedindo porque estava lotado. Tava lotado, né? Sei. Aí eu olhei para ela, eu disse a ela, ó, aqui não cabe mais ninguém. E fiquei, já usando uma estratégia, né? Que você e fiquei olhando ela no meio da multidão. De repente eu perdi a Adriana de vista. 3 meses depois, o meu pai disse, eu vou na casa de um amigo. E toda vez que meu pai me chamava, eu gostava de ir com ele, mesmo para ficar no carro e tal, só para estar perto. Quando eu chego na casa desse amigo dele, que estou na porta, quem eu vejo? A Adriana. Quando eu desci, eu disse, ó, sou filho do Carlos. Aí ela disse, sim, lindo. Eita! Eu digo, poxa, você já me achou bonita. Menina, tô você já me avançada. achou bonita assim? Aí ela disse, você é engraçadinho. Aí foi, tá há 30 anos juntos. Os nossos filhos são a nossa maior Vocês têm quantos conquista. filhos? Nós temos 3 filhos. Certo. A Ana Luísa, ela nasceu com 8 meses, foi em um exame de rotina, descobriu que ela tinha um câncer. E aí ela não resistiu. A Catarina, ela trouxe de volta a alegria da gente viver. E depois eu queria ter um filho homem. E aí nasceu o Carlos. Que é o nome do seu pai também. É o nome do meu pai. Eu queria homenagear a pessoa que eu mais admirava no mundo. Aí eu botei o nome dele, a Adriana também. É o nome do meu pai também. Eu também fico super emocionada. A Adriana foi bondosa comigo, permitiu que eu botasse o nome dele exatamente igual ao nome do meu pai. Isso foi importante para mim. Foi para retribuir um pouco do que ele tinha feito por mim a vida toda. Foram 2 pessoas que chegaram em nossas vidas para nos reerguer. Eu ia te perguntar, você tem uma espiritualidade forte? Eu fui criado, a minha mãe é muito religiosa. Então lá em casa, missa e oração sempre foi coisa sagrada. E o meu pai também, uma fé muito grande. Isso me deu força de seguir em frente sempre. Mas você é um cara que você acredita na conversa, no diálogo? Posso dizer que a vida me ensinou a ter o diálogo como a minha principal arma. E na minha maturidade, esse diálogo foi fundamental para eu poder avançar.
Uma coisa é você querer impor, outra coisa é você conquistar pelo diálogo, pela convergência, pela união. Então eu vi que desse outro lado é muito mais fácil, a vida se torna muito mais leve. Então eu vou lhe fazer logo uma pergunta. Qual é o seu lugar preferido de Maceió? Olha, eu passei a minha vida toda em Maceió, aqui na parte alta. Certo. Então aqui a região da Gruta de Lourdes foi onde eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, aonde eu criei meus filhos. Tem um Enfim, vínculo, né? Um carinho eu tenho especial. um vínculo, aqui perto tem o Horto Florestal, que eu ia muito na minha adolescência. Então assim, eu tenho esse vínculo com a gruta, mas eu conheço Maceió toda, afinal de contas são muitos anos rodando nessa cidade, discutindo os problemas dela. Eu sempre pensei em ter missões e deixar contribuições. Então eu dei esse passo à frente agora justamente para isso, porque a minha alma me deixa etapa, né? muito inquieto. Eu gosto de estar realizando, eu gosto de estar passando adiante e deixando algo concreto. Eu sempre me desafiei a buscar coragem. Então, a minha vida foi muito feita de desafios. Eu me acho uma pessoa hoje que superei as minhas dificuldades e tenho coragem nas minhas decisões, em tudo, desde cedo. Eu tive sempre coragem de recomeçar. E muito importante para a gente, para o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo. Para que serve a política? Na sua opinião? A política que eu admirava, a política que eu gostava, era aquela política que os homens eram firmes, davam aqueles discursos com um verdadeiro conteúdo, que tinham os discursos conforme a história de suas vidas, que muitas vezes mudaram o rumo das coisas. Essa foi a política que eu sempre achei bonita, principalmente na minha adolescência. Eu gostava desse tipo de política. Era um tempo de reabertura democrática. Era um tempo em que as convicções, elas eram convicções fortes. Pouco importa se estava do lado A ou do lado B, mas eram pessoas que mostravam convicção. Naquele meio, evidentemente, ainda tinha muita gente que fazia aquilo da boca para fora. Mas era o princípio do respeito. As pessoas confiavam, davam um voto tendo a crença de que aquilo realmente iria acontecer. E aí eu fui ser promotor de justiça. Como promotor de justiça, eu enveredei pelo combate ao crime. Depois eu fui ser coordenador-chefe do grupo de combate ao crime organizado. Eu pude combater a corrupção, e a corrupção tinha muito da mal política. E tudo isso me fazendo renegar a política. Até o ponto que eu descobri definitivamente que você só tinha dois caminhos. Ou você realmente vai para o jogo democrático e tenta mudar as coisas, ou você deixa a política na mão desses que tiraram a esperança de muita gente. Para mim foi uma mudança de perspectiva. Foi, no início, era uma coisa apaixonante para mim, depois veio a decepção bem longa, e depois eu me vi nessa fase da minha vida querendo assumir uma função política que me fizesse mudar a vida das pessoas. Não foi uma transformação simples e que saiu assim. Foi uma coisa de perspectiva mesmo, do tempo passando e você vendo que é na política e é dentro do sistema que você consegue mudar definitivamente o destino de muita gente. Então é mais ou menos isso. Quando eu fiz esse raciocínio dentro do meu coração e dentro da minha estrada de vida, eu achei que eu podia dar um passo adiante mantendo os meus princípios. Sim. E não é coisa da boca para fora, é coisa de como eu penso, de como eu vivi, de como eu quero viver. Alfredo, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer muito grande.
Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente. E claro, para vocês saberem um pouquinho mais sobre o Alfredo, só continuar aqui nas redes sociais dele. Obrigada.